Boa tarde, colegas vereadores, colegas vereadoras. Boa tarde ao público que nos acompanha de forma virtual e presencial. Solicito aos colegas vereadores que façam a confirmação do quórum. Havendo o quórum regimental sobre a proteção de Deus, iniciamos o trabalho da presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da Bíblia. Salmo capítulo 91, versículo 1. O que habita o esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Solicito agora que faça a leitura do expediente. Projeto de lei complementar de iniciativa do Poder Executivo, número PLC EXE 21/2025, de autoria do prefeito municipal. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, número 149/2025, de autoria do vereador Marcos Machado. Projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, número 150/2025, de autoria do vereador Obadias Benoni. Veto total aposto pelo prefeito municipal ao projeto de lei de iniciativa do Poder Legislativo, PL, número 129/2025. Indicação de número 551/2025, autora Gorete Mendes Correia Boaroli. Indicação de número 552/2025 e 553/2025, autor Antônio Córdova de Oliveira. Requerimento de número 809/2025, autor Marcos Soares Machado. Requerimento de número 810/2025, autor Daniel Formentim Bonifácio. Requerimento de número 811/2025 a 812, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Justificativa de ausência, número 463/2025. Justifico a ausência do vereador Miri D'Agostin no dia 17 de 11 de 2025, conforme o artigo 99, parágrafo único do inciso 3 do Regimento Interno da Câmara, na sessão das comissões abaixo: Comissão de Obra, Transporte, Indústria, Comércio, Abastecimento, Meio Ambiente, Agricultura e do Trabalho. Comissão de Educação, Esporte, Turismo e Cultura. Criciúma, 17 de novembro de 2025. Sérgio Pacheco, assessor parlamentar. Terminado o expediente, passamos agora para o horário político. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem cedida ao vereador Amaral Bittencourt. Senhor presidente, eu gostaria de retirar de tramitação o requerimento de 803 a 823. Atendido de plano, vereador. Questão de ordem cedida ao vereador Marquinhos Machado. Senhor presidente, obrigado pela questão de ordem. Até peço escusas a Vossa Excelência, porque já foi objeto de questão de ordem, mas o regimento me resguarda para pedir mais uma vez para adiar a votação do PL 134 de 2025, de minha autoria, que faz uma denominação de rua para a pauta do dia 2 de dezembro. O pedido de adiamento do PL está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O pedido foi aprovado por unanimidade. Agora sim, horário político. Conforme sorteio, iniciaremos hoje com o vereador do União Brasil, vereador Neri Xavier. Declina. Vereadores do PL, vereador Ademir Honorato. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadoras e públicos assistem aqui em casa. Quero relatar dois assuntos rapidinho. Um foi da passagem do nosso governador Jorginho Melo, nessa semana, na sexta-feira aqui, a gente acompanhou uma inauguração, uma grande escola lá
na Içara, depois aqui no São Cristóvão, um ginásio maravilhoso, muito bonito, depois lá no IPAT Unesc também, muita gente em todos os pontos, e à noite fecharam com chave de ouro também na Unesc, dentro da Unesc. No sábado, começou de manhã pelo Meleiro, lá na grande inauguração, uma rodovia que liga Turvo a Meleiro ali, tudo nova, tudo já projetado, no passado ficou. Depois, outras rodovias lá na região de Sombrio também, obras fantásticas também, sempre muito bem investada. Na verdade, o nosso governador Jorginho Melo era um governo voltado aos municípios, né? Ele é municipalista. Só o que ele está fazendo, os milhões e milhões que está aí colocando para os municípios, para os prefeitos decidirem os projetos, tanto é que muitas pessoas vêm e levam ao prefeito, dos prefeitos levam, né, ao governo, e o governo tem aportado. No dia 1º ele vai estar aqui, vai ter muitas boas novidades para nós aqui para o Sul, para Criciúma e tudo mais, né? Da mesma forma também, eu tive na parte da tarde, lá em Cocal do Sul, uma primeira liberação do Estrada Boa Rural. Cocal foi o primeiro município contemplado que vai fazer uma ligação Cocal do Sul até Siderópolis, né? Vai ser das poucas que está faltando pavimentar naquela região deles ali. Então, foi muito bem prestigiado, um sábado, um calorão danado, tinha muita gente naquela região ali. Agora tem outras partes da linha Perso e tal, que eles estavam falando, está bacana. E depois, à noite, eu peguei e fui até Araranguá, né, na liberação de mais 24 milhões para a ponte do Rio Aranguá, ali no distrito, a gente chama, o Ercílio Luz, Canjica, perto de Ilhas. Então, realmente agora está liberado para fazer toda... Já era para aquela ponte estar pronta, né? Mas, enfim, estar pronta porque quando a gente saiu de lá, já tinha deixado tudo bem preparado para isso, e, logicamente, uns atrapalhos lá, então agora liberado para isso, né? O município vai licitar agora em seguida, rapidinho, então vai ser uma ligação muito importante ali, inclusive o Estrada Boa Rural e outros projetos mais. O governador está liberando para quem vem de Ilhas ali, ir para a região de Sara, Boa Vista, aquela pavimentação ali também, entende? Muitos pontos ali bacana. O próprio prefeito também falou que vai fazer do Espigão da Pedra até na região ali de Barro Vermelho, e nós vamos tentar chegar no Espigão da Pedra. Então, foi uma passagem muito boa e muito bem recebida por toda a região do nosso governador Jorginho Melo. E um outro ponto que eu quero deixar colocado também, mais uma vez, o governo Lula, como sempre, ferrando. Agora aqui, tilápia, botando como espécie invasora. O porco do mato está lá, eles não dizem nada. Por quê? Porque acaba com o produtor, arrebenta com o produtor rural, eles não dizem nada. Vão mandar a JBS pegar carne de javali também e exportar. Daí, quem sabe, eles vão liberar para acabar um pouco essa raça. Então, mais uma vez, nosso presidente fazendo aquela parte para acabar mesmo com a nossa região aqui e tudo mais. Da mesma forma, foi da Bananas, dias atrás eu trouxe, falei. É isso aí, muito obrigado. Um abraço, presidente. Com a palavra, o vereador do PL, Antônio Corda, Torinho da Figueira. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, ao público que nos assiste. Então, a minha subida nessa principal é para agradecer a vinda do governador, né? Vou na mesma linha do vereador Ademir, pois são 21 vezes, né, que o nosso governador Jorginho Melo vem a Criciúma e na região, e todas as vezes que ele vem, nós somos beneficiados, né? Então, a minha subida aqui é para agradecer, né? Agradecendo a ele, também agradeço a nossa secretária de Educação, a Luciana Sereta, né? E agradecendo ela também, agradeço, né, parabenizo a pessoal da reitora Gisele, toda a sua equipe, ao professor Jori, né, porque quem ganha, vereador Amaral, é a comunidade, né, criciumense, com esse time, né? Então, parabenizo todos eles pela essa ação e as comunidades ao redor, né, e os municípios ao redor também que estão sendo beneficiados. Então, obrigado aí, governador Jorginho Melo, que o senhor venha muitas vezes, né, vereador Amaral? Que nós vamos sempre abraçar e estar esperando ele com as portas abertas. Né, vereador Antônio? Obrigado. Hein? Com a palavra, o vereador do PL, Juarez de Jesus. Dispõe de 3 minutos e meio, Juarez.
Boa noite, presidente, membros da mesa diretora, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial através das redes sociais. Nessa última sexta-feira, presidente, nós encerramos as votações que elegeram os nossos vereadores mirins. E eu subo aqui nessa tribuna para agradecer de forma especial os estudantes que demonstraram interesse, maturidade e vontade de participar da construção de uma Criciúma melhor. Cada um de vocês que participaram são exemplos de que a democracia começa desde cedo. Eu também quero aproveitar para agradecer os servidores dessa casa. Com respeito, pessoal. Os servidores efetivos, os assessores dos nossos vereadores que participaram também. Foi muito bacana ver cada um envolvido, os vereadores que conseguiram também participar. A gente sabe que era uma semana de bastante agenda, então não foi fácil, mas eu sei do esforço de cada um de poder estar junto nas escolas, nas votações, participando. E eu quero também, de uma forma muito especial, agradecer a Amanda, que é servidora efetiva e assessora da Câmara Mirim, que organizou tudo com muita excelência mesmo. E também o nosso presidente, que, lógico, juntamente com o Soares, se não fosse o presidente dar todas as condições para a gente tocar o projeto, e da forma que ele nos auxiliou e nos ajudou, com certeza a gente não conseguiria ter sucesso como a gente teve. Quero também convidar os colegas vereadores para a partir da semana que vem a gente fazer a entrega dessa cartilha, e aí volto a agradecer ao presidente Márcio, que deu condições para nós de desenvolver essa cartilha. Vocês, colegas vereadores, sabem de quanto a gente tem esforçado de realmente passar para a população, passar para as nossas crianças, já desde cedo aprender qual a função do vereador, ensinar para eles os 3 poderes, legislativo, executivo, judiciário. E essa cartilha ficou muito bem elaborada, e a partir da semana que vem, nós vamos às escolas, vamos dar prioridade às escolas que participaram do Câmara Mirim, e vamos fazer entrega aos 6º, 7º, 8º, 9º ano dessas escolas, e aí, logo na sequência, se sobrar material, a gente vai entregar para as demais escolas do município. Mas gostaria muito da participação de cada um dos colegas. Vou colocar certinho ali as datas que a gente vai no grupo dos vereadores, para que vocês possam participar juntamente comigo dessa entrega. Eu aproveito ainda que eu tenho, acho que não vai dar tempo, eu queria falar o nome dos vereadores eleitos, mas a gente não vai ter tempo. Vereador, o senhor tem o tempo da vereadora Gorete Boroli. Muito obrigado, vereadora Gorete, inclusive obrigado também por se fazer presente aqui, juntamente com o vereador Daniel, no momento da apuração dos votos, e obrigado pelo tempo também cedido. Os vereadores mirins eleitos para a legislatura 2026-2027 foram Ana Laura dos Santos, Colégio Marista, Benício Oliveira Lino, Colégio Rogacionista Pio XII, Arthur Bezegato Pessoa, Colégio Satic, Eric de Farias Valério, Colégio Adventista de Criciúma, Danilo Mendes Schule, Escola Municipal José Rosso, Ayla Andrade Nunes, Escola SESI, Sofia Fernandes Marcolino, Professora Maria de Lourdes Carneiro, Leonardo da Silva Bes Birolo, Padre Ludovico Cócolo, Augusto Daminelli Vieira, Colégio Unesc, Daniele Pereira de Souza, Escola Luiz Lazarim, Brenda Gonçalves Aguiar Pereira, Bairro da Juventude, Manuela Machado Melo, Professor Marcílio Dias de Santiago, Lucas Stange Inácio, Casemiro Stachusky, Valéria de Los Angeles Lara Bermudes, Escola Irmã de Virgens, Natan de Alcântara, José Cesário da Silva, Victor Hugo Comim Fontanella, filho do mineiro, e, para encerrar, Sandro Feliciano Bittencourt, que foi o vereador mirim eleito da APAI. O ranking, que foram os 3 mais votados, que irão até Brasília, foi Victor Hugo Comim Fontanella, do Filho do Mineiro,
Brenda Gonçalves, bairro da Juventude, Benício Oliveira Lino, do Colégio Rogacionista Pio XII. Presidente, o senhor não estava aqui presente, mas eu quero agradecer mais uma vez o senhor pelas condições que o senhor nos deu, todo o apoio que o senhor nos deu para que a gente pudesse estar desenvolvendo até aqui esse projeto. Muito, muito, muito obrigado mesmo. Inclusive, as cartilhas que ficaram muito bonitas e que a partir da semana que vem a gente vai estar fazendo uma agenda para poder entregar para as escolas. Mais uma vez, convoco os colegas para estarem com a gente junto nesse processo. Eu acho que vai ser muito bacana. E eu achei muito legal, coloquei lá no grupo dos colegas vereadores o momento da apuração dos votos, né, quando ali a gente elegeu, e essa apuração dos votos foi algo diferente. Aí a gente precisa agradecer a SATIC, que forneceu o sistema, que ficou muito bacana, ficou muito semelhante da realidade. E nos outros anos a gente via eles de forma presencial, porque a gente abria a cédula. Não, agora eles estavam em casa, mas estavam no YouTube assistindo a apuração. E depois que terminou, eu recebi o vídeo do Fabiano Schuller, que é pai de um dos meninos que foram eleitos, e eu sinceramente, me passou um filme, e acredito que cada um de vocês que assistiu deve ter sentido isso também, porque, é lógico, dentro de cada proporcionalidade, eles são vereadores mirins, e eles batalharam por isso. E foi muito bacana de ver a comemoração, de ver os amiguinhos, os cabos eleitorais desses meninos, fazendo a festa junto com eles, fazendo uma carreata. E, olha, gente, para mim foi muito legal, eu gosto e agradeço a cada um dos vereadores que me deram a oportunidade de estar à frente desse projeto, que eu entendo ser fundamental, um projeto muito bacana. Obrigado. Seguimos o horário político. Vereador Luiz Fontana. Que isso aí, cara? Tu vai pescar? Meu Deus do céu. Deixa eu falar outro peixe, vou lá trair. Vamos lá. Boa noite, presidente, demais colegas vereadores, a todos os cidadãos criciumenses. Hoje eu trouxe aqui essa vara de pescar. Eu recentemente virei pescador, né? Tive que sair de Santa Catarina para pescar em outros rios, porque, né, nós queremos pegar sempre os melhores peixes. Mas eu tenho a sorte divina de que agora atrás da minha casa tem um rio. E eu nomeei ele de Rio Santa Vita. Né? Aqui, ó, do lado do Hospital São José, tem um rio bonitinho para pescar. Pode botar as imagens aí. Semana passada, sexta-feira, fui lá, tentei pescar, não consegui nenhum tucunaré que nem eu pesquei lá na Amazônia, mas eu já vi que tinha uns girininhos, provavelmente vai ter, né, algum bagrinho, alguma traíra, talvez tenha, né, já que é bem próximo aqui da Câmara de Vereadores. Então, por isso que a gente pretende que em breve a gente possa pescar. Tá lá o vídeo, ó, um rio bonito, um rio verde desses, e eu espero que sim, né, eu não consiga pescar, na verdade. É algo que já é um problema de saúde pública, que já estamos há anos, há mais de 3 anos, com esse problema do Santa Vita na cidade de Criciúma, e não tem mais como esperar. Nós fizemos no começo do ano uma audiência pública para tentar resolver esse problema, porque os moradores não aguentavam mais. Estavam aqui todos os moradores ao redor reclamando, não só desse rio, né, dessa água que está parada, mas dos problemas que geram em torno. Né? Ali na frente da calçada já está um pouco perdendo a calçada, daqui a pouco vai criar buracos ao redor. As entradas que são muito fáceis, daqui a pouco uma criança cai ali, daqui a pouco tem um usuário de droga, que isso já vimos algumas vezes, pessoas usando droga ali dentro. Então, além de um problema de saúde pública, também é um problema social. E os vizinhos, os moradores não aguentam mais. Fora que o desperdício de dinheiro que tem ali, né? Esse local era do Hospital São José, e agora o Hospital São José deixou de ter um terreno que era excelente, que era usado para estacionamento, agora está lá parado, está ali. E o que aconteceu nessa audiência pública? O Ministério Público solicitou que fosse drenada essa água e tirado e tapado esse buraco. E realmente o que eles estão fazendo? Eles vão lá, drenam um pouquinho, tem uns aparelhos bem pequenininhos, drenam um pouco a água, depois chove, enche tudo novamente. Então não está sendo resolutivo o que foi feito até agora, que foi recomendado pelo Ministério Público. Então nós precisamos de medidas mais efetivas para realmente fechar esse buraco que está ali. E tem empresas, grandes empresas, construtoras de Criciúma, que já se voluntariaram para reparar esse problema que tem ali no Santa Vita. Já algumas empresas falaram que tiram a água, drenam aquela água e depois fecham com as pedras que forem necessárias. E por que até agora não foi feito isso? A gente sabe que a Defesa Civil está acompanhando, mas só acompanhar para ver se não está tendo mosquito da dengue ou se tem algum outro problema não está sendo efetivo. Nós precisamos de medidas mais concretas para realmente a gente tapar esse buraco que em breve pode se tornar um problema maior.
Já é um problema que está há 3 anos e Criciúma precisa resolver isso o quanto antes. Questão de ordem cedida ao vereador Ademir Honorato. Boa tarde, senhor presidente. A minha questão de ordem é pedir pelo regimento, artigo 99, linha C, para me afastar. Estou indo até a prefeitura e temos uma reunião importante sobre o meu bairro agora, lá na prefeitura, sobre o nosso parque. Atendido plano, vereador. Muito obrigado. Que pena, vereador. Não é de costume meu estar saindo no horário de sessão, mas licença. Vereador Obadias Benones. Vereador, você dispõe de 7 minutos. O Toninho deu tempo para Vossa Excelência. Eu vou chegar chegando. Senhor presidente, por questões do regimento, eu tenho 3 minutos e meio, e agora eu tenho 7, devido Vossa Excelência aqui, o vereador Toninho, Antônio Manuel, vulgo Toninho da Embralite, me cedeu 3 minutos e meio. Muito obrigado, Toninho, nosso decano, um homem que essa tarde me fez uma ligação falando sobre algo que eu quero tratar aqui, senhor presidente. Eu venho aqui com muita alegria. Hoje é um daqueles dias que a gente vem realizado e vem para responder muitas perguntas. Aliás, uma pergunta, o porquê que a gente está na política. E a gente está na política, e eu acredito que todos os nobres vereadores, eu acompanho o trabalho de todos, e todos nós temos boas intenções, é mudar a vida das pessoas. E eu me sinto muito realizado hoje, senhor presidente, meus cumprimentos, a mesa diretora, que eu não tinha cumprimentado, os demais vereadores também, porque hoje foi assinado o protocolo de implementação de iniciativa de políticas públicas para a instalação de banheiros adaptados, Pati, para as pessoas ostomizadas. Quem acompanha o nosso trabalho sabe que desde 2022 eu venho trabalhando isso, batendo, obrigado, vereador Ademir, batendo nessa tecla, conversando bastante. Nós tivemos aqui alguns movimentos políticos, uma delas foi a nossa audiência pública, que está inclusive gravada, uma das audiências que teve mais emoção aqui nessa casa, onde muitas pessoas choraram aqui, pessoas ostomizadas relatando os seus problemas. O senhor João foi um que esteve aqui na audiência e, a partir da audiência, nos acompanhou em todos os movimentos. Logo, nós tivemos várias conversas com a Secretaria de Obras, com a Secretaria de Saúde, para que respeitasse o Código de Obras, haja vista que estava no Código de Obras a questão de ser instalados os banheiros adaptados nos espaços públicos. Só que a gente sabe que trabalhar banheiros adaptados em todos os espaços públicos vai demanda e vai muito dinheiro. Não tem como. A gente sabe que é difícil. Não tem como. Então, em cima de algumas conversas, mediante a nossa conversa, e aí acionamos o Ministério Público, com muita tranquilidade, conversamos com o doutor Douglas, da quinta Promotoria. Doutor Douglas, um homem muito respeitado, humano, ele nos atendeu, solicitou a presença do Poder Executivo, numa conversa muito interessante com a Secretaria de Obras, Secretaria de Saúde, o secretário David, o secretário Cláudio, e também o doutor José, que representou a Procuradoria nas questões ali de direito. Todavia, senhores vereadores, diante dessa nossa conversa com o Ministério Público, ele traz para a gente hoje à tarde um evento muito bacana, vereador Marquinhos, e ali onde você se sente, poxa, que função que a gente tem, você se sente muito realizado por conseguir alcançar um objetivo. E antes de eu sair de casa, eu virei para minha esposa e para o meu filho e falei, olha, eu já tenho algumas ações aqui em Criciúma enquanto vereador, que você olha e diz, poxa, aquilo saiu para o movimento político nosso. E esse movimento político, por mais que hoje nós não tenhamos nem 200 pessoas ostomizadas, aqueles que não sabem, da bolsinha, hoje nós estamos aí na casa de 130, 140 pessoas, mas são seres humanos e são criciumenses. Eu dizia assim, ó, se eu morrer hoje, se eu partir hoje, e vocês encontrarem um banheiro adaptado em Criciúma, vocês podem dizer assim, ó, tem a contribuição do meu pai ali. Então, o que foi o nosso acordo? Uma conversa muito boa, e aqui eu agradeço muito o prefeito Vaguinho,
e agradeço o secretário David e o secretário Cláudio, que é o de Obras e de Saúde, que nós chegamos a uma conversa muito tranquila, mas muito tranquila mesmo, para encontrar uma solução. Como não tem como colocar em todos os espaços públicos, vamos colocar, então, em pontos estratégicos. E aí encontramos o Terminal Central, eu venho falando sobre isso. O primeiro piloto, o vereador Marquinho, vai ser no Terminal Central, onde muitas pessoas vêm para o centro. Eu ouvi relatos de pessoas que querem ir para o parque. E o parque, o prefeito Vaguinho falou hoje, vai ser o segundo passo e depois em todas as unidades de saúde. E eu ouvi uma frase do prefeito hoje que me impactou bastante, em cima daquilo que a gente vem cobrando e vem junto, trabalhando junto. Aqui é um conjunto. E essa casa contribuiu para isso, porque lá eu estou para representar nessa pauta. Esse projeto de banheiros adaptados para as pessoas ostomizadas será um case, um exemplo, não só para o estado de Santa Catarina, mas para o Brasil. Isso eu ouvi do prefeito e ouvi também do secretário David e também do procurador, o doutor José, que tem mapeado aonde tem nas cidades, mas não tem como vamos ter aqui. Algo muito significativo. Então, senhor presidente, eu agradeço de coração mesmo, também todo o apoio dessa casa, porque em cima dessa pauta eu precisei da mesa diretora em alguns momentos. Agradeço todos os vereadores que também tiveram, vocês contribuem, cada pauta que um vereador vence, não é o vereador que vence sozinho, é esta casa que venceu. Foi todos nós que vencemos juntos. Então, muito obrigado de coração a todo o apoio que vocês nos deram. E não termina aqui. Nós precisamos avançar um pouco mais e eu estarei aqui sempre para representar essa bandeira. Muito obrigado de coração. Agradeço mais uma vez a Associação do Estado de Santa Catarina das Pessoas Ostomizadas, como também a associação aqui do município. Eu teria mais algumas pautas para tratar, senhor presidente, mas eu só tenho 1 minuto, mas eu deixo isso para amanhã, com muita tranquilidade, que eu também estou ministrando. Desde sexta-feira estou falando, estou sem voz aqui, mas amanhã, lá no São Luís, uma sessão itinerante que nós vamos ter lá, vamos estar falando sobre mais algumas situações que é importante de destaque, que a gente julga ser assim. Obrigado, senhor presidente. Vereador do MDB, vereador Marquinhos Machado. Senhor presidente, muito boa noite, mesa diretora, nobres colegas. Vereador, você dispõe 1 minuto do vereador Neto Joni e mais 1 minuto do vereador Amaral Bittencourt. Obrigado, vereador Neto Joni, vereador Amaral Bittencourt, satisfação enorme dividir esse plenário com Vossa Excelência, mas eu quero parabenizar o vereador Obadias pela luta incessante nessa pauta dos ostomizados em Criciúma e estender o meu cumprimento ao prefeito Vaguinho, que ouve o plenário dessa casa, que ouve a atuação de um mandato parlamentar nesse momento, que é de suma importância para toda a cidade. Mas, senhor presidente, eu subo à tribuna e uso o horário político hoje para falar exclusivamente de política. E agradeço aos colegas que me deram esse horário político, porque eu vou falar de uma pauta que eu preciso externar a minha sigla partidária. Vossas Excelências já perceberam que esse vereador é um defensor do grupo político que participa. O grupo político que já governou o estado de Santa Catarina e que fez deputados estaduais e federais, fez secretários de estados e que, inclusive, já governou essa cidade com obras marcantes, vereador Toninho da Figueira, inclusive para o menos favorecido. O MDB, a gente costuma dizer que fazia obra para o pobre usar e o rico ver. Isso aí é só a gente ver a legalização das comunidades que eram invasões, a questão do esgoto na Grande Santa Luzia, a questão das UBSs, a questão do transporte coletivo. Mas eu subo aqui, vereadora Giovana, inclusive faço questão de mencionar a escritora Raquel de Queiroz, uma das maiores literárias desse país, vereador Daniel Formentin, que dizia que falam por aí que o tempo apaga tudo, mas o tempo não apaga, ele adormece. E a minha missão aqui, como único vereador do MDB, é manter viva essa história que transformou essa cidade, e principalmente das lideranças que formou. Eu sou fruto dessa escola. Eu venho da forma política do ex-deputado Ronaldo Benedetti.
Já tivemos discussões homéricas, inclusive na eleição municipal. Mas eu jamais vou desmerecer a importância do deputado Ronaldo Benedetti na minha vida. E eu subo aqui com muita tranquilidade. Isso talvez vai causar ruído, mas com muita tranquilidade. Para dizer para o deputado Luiz Fernando Cardoso Vampiro que todos nós aqui, políticos, temos liberdade de escolha. Quando você não se sente bem num grupo político, você tem que ter liberdade de escolher um outro grupo político para participar. E eu desejo do fundo do meu coração boa sorte, que Deus ajude, que ele tenha tomado a decisão correta para a carreira política dele, para a vida pessoal, vida familiar, enfim. Mas ele, pelo menos, tem que fazer justiça ao discurso que anda fazendo. Ele não é titular da vaga que ocupa. Ele é suplente em exercício de uma vaga que é do MDB do Sul de Santa Catarina. Então, ele que tem a hombridade, para não dizer outra coisa, e entregar a vaga que é do MDB para o MDB. É inadmissível que a chefe de gabinete do doutor Ulisses Guimarães não possa colocar o seu quadro na Galeria Lilás da Câmara dos Deputados, porque ele não cede a vaga que é do MDB para a ex-deputada Ada De Luca. Todos conhecem a minha relação com o deputado Rafael Pezente, um deputado da centro-direita, não coaduna com o direcionamento do MDB nacional, mas está dentro do MDB defendendo as ideias que acredita. E todos aqui sabem também que eu não coaduno em muitos pontos com a direção nacional do MDB, mas eu procuro aqui embaixo, na base, tentar mudar o rumo das coisas. É muito fácil, depois de se servir a vida inteira pelo sistema, depois de se servir a vida inteira de grandes líderes, o Paulo Meller deixou de ser candidato a deputado estadual, Vampiro, em 2014, para te ajudar. Cedeu a vaga que estava pronta para te ajudar. E agora o MDB não serve mais. Porque o MDB isso, aquilo, cada um com a sua justificativa, Guilherme Carminati. Você que foi um grande defensor do MDB também, o Guilherme é um exemplo, o Amaral é um exemplo, o Toninho Dambralite é um exemplo. O vereador Ademir é um exemplo, passaram pelo MDB, seguiram seus caminhos. Agora, suplente em exercício, reclamar que não é ouvido, que isso ou aquilo. Santo Deus, o vereador o Amaral é um exemplo. 12 anos para ganhar uma eleição. Às vezes prometiam a suplência para ele, uma vez fizeram ele comprar o terno. Quem não lembra dessa cena que chocou muitas pessoas em Criciúma? Está exercendo o mandato na plenitude, agora o MDB não presta. Deputado Vampiro, tem a hombridade de deixar a deputada Ada De Luca assumir a Câmara dos Deputados. Entregue o mandato para o MDB, se o MDB não presta. E isso ele nunca falou que o MDB não presta, bom que isso seja dito. Eu que estou fazendo analogia aqui. Perdeu a eleição de deputado federal, ficou 2 anos lotado na presidência da Assembleia Legislativa, ganhando mais de 20 mil reais por mês, e não fez uma reunião de reconstrução partidária no MDB do Sul. E agora o MDB não presta. A deputada da Ada De Luca, por tudo que representa, precisa assumir a Câmara dos Deputados na vaga que é do MDB. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Aldinei, ausente. Vereadora do PCdoB, vereadora Giovana Mondardo. Senhor presidente, a mesa diretora, depois dessa eloquência do vereador Marquinho Machado, é sempre muito difícil falar, né? Mas eu quero destacar fatos importantes para Santa Catarina e, sobretudo, para Criciúma. Porque o Criciúma tem feito uma grande campanha e tendo tudo nas mãos para subir para a Série A na próxima rodada. Aliás, já no próximo jogo, garantindo o empate, sobe para a Série A. Então, com muita alegria que a gente tem acompanhado essa campanha que o Criciúma promoveu na última semana, que a própria prefeitura incentivou empresários e a própria administração também estimulou que as cores do Criciúma fossem também utilizadas por toda a cidade. Então, é uma alegria muito grande poder subir aqui e dizer que nós estamos aqui subindo, né, presidente?
mas também destacar que ontem nós promovemos o maior movimento de rua do sul do estado de Santa Catarina, mais de 3 mil pessoas na parada LGBT de Criciúma, que a gente já promove há 5 anos, presidente. Nosso mandato, junto com muitas entidades, muita gente do movimento social, muitas associações que entendem que é necessário ocupar as ruas para apresentar não só aquilo que se pensa enquanto coletivo, enquanto organização, mas também enquanto sociedade. E, além dessa vitória e dessa grande atividade política do último final de semana, a gente teve, agora eu quero aproveitar e parabenizar também o vereador Juarez pela condução da Câmara Mirim, muita alegria de poder ver esses novos vereadores, e quando eu fui presidente, coordenadora também da Câmara Mirim lá atrás, no primeiro ano do nosso mandato, e era tudo virtual, eu lembro de ter visto, esses vereadores aqui são altamente qualificados, falamos sobre mudança climática lá em 2021, então é outro nível mesmo e recomendo que todos acompanhem. Mais do que isso, presidente, eu também quero destacar que nesse final de semana, no domingo, aconteceu a primeira etapa, a primeira fase do Enem. Então, a próxima é na próxima semana, e vale destacar isso porque Santa Catarina ficou entre um dos estados que menor teve inscrição da turma do ensino médio para o Enem. Destacadamente, algo inédito na nossa história, ou seja, é importante que nós todos, enquanto parlamentares, também observemos por que a juventude está fugindo das escolas e, sobretudo, da formalidade que o Enem pode apresentar como estratégia para ingressar no ensino superior das públicas do estado de Santa Catarina e até mesmo servindo para as próprias comunitárias e para as privadas, que é o caso do Enem. Essa prova tão importante para a medição até mesmo da capacidade intelectual desses estudantes, do desenvolvimento cognitivo e também das capacidades interpretativas enquanto sociedade, porque é na prova do Enem que se aglutinam as percepções também das mudanças da sociedade. E, bom, acho que é importante que nós observemos isso, presidente, porque aqui nós temos muitas escolas estaduais, e incentivar que esses estudantes permaneçam no Enem e possam ocupar essa prova é também fundamental. Então, para que a gente possa acompanhar esse desenvolvimento, entendendo que os estudantes precisam voltar a olhar para a educação como uma forma de mudar a sua vida. Obrigada. Seguimos o horário político, o vereador do PSDB, o vereador Daniel Cipriano. Está doando 2 minutos para o vereador Daniel Formentini. Boa tarde, presidente. Boa tarde a todos. Eu subo de forma rápida, apenas para fazer um registro de uma articulação que vem sendo feita pelo nosso gabinete durante esse ano e que agora está se concretizando, que foi a adoção dos espaços PETs dos parques aqui da nossa cidade. No último sábado, nós tivemos a inauguração do espaço PET lá do Parque da Prefeitura, onde foram colocados lá vários equipamentos, brinquedos para os animais. Então, agora o pessoal que mora ali nas redondezas, ali, principalmente em apartamento, os animaizinhos não tinham como brincar, agora tem esses espaços disponíveis. E esses espaços vêm trazendo uma novidade também, que são as feirinhas, são as atividades para a adoção de animais que foram abandonados. Neste mesmo final de semana, a gente fez uma série de adoções ali, então muitas famílias foram embora com um novo integrante na família. E no próximo sábado, nós inauguramos o segundo espaço, aí sim, ali na Praça do Congresso, um espaço maior ainda que esse lá do Parque das Nações, e posteriormente o terceiro parque, que será o Parque das Nações. Aliás, sábado agora é na Praça do Congresso. Muito obrigado. Vereador Neto do... Mais 2 minutos para o vereador Daniel Formentini. Você dispõe de seus 3 minutos, mais 2 minutos e meio do vereador Neto, mais 2... 8... Quantos teu? 2,5. 8, 9, 10, 10 e meio. Vereador, você dispõe de 10 minutos e meio. Senhor presidente, agradeço a Vossa Excelência, ao nobre vereador Amaral, vereador Neto Gione, vereador Daniel Cipriano. Não costumo ler, senhor presidente, discurso, mas hoje faço questão de lê-lo, embora sei das minhas dificuldades de ler. Refletindo, senhor presidente, os rumos que o país toma, a política, eu escrevi um discurso no final de semana, intitulado
A política como instrumento de mudança. Senhor presidente, nobres vereadores, subo nessa tribuna para falar de gente, para falar do povo. E inicio meu discurso citando meu líder, Júlio Garcia. A política é a arte de fazer o bem. Já refleti com vossas excelências, em outras ocasiões, que o maior bem que o político pode fazer é ouvir as pessoas. Vivemos tempos de indicadores que servem, em boa medida, como instrumentos de organização do Estado. Todavia, não faz sentido reduzir as políticas públicas somente a números. Números de habitantes, indicadores de desempenho, índice de transparência e outros mecanismos criados pela burocracia estatal. O povo nos chama a ouvir. Ouvir o povo não significa virar as costas às boas práticas da administração. Ouvir o povo é reconhecer a sociedade desigual em que vivemos. Nem todos têm as mesmas oportunidades. Não podemos comparar o homem do campo com suas dificuldades com um grande magnata que não depende do Estado. E digo mais, muitos dos que mais falam em cortes são os que mais sugam. São os que batem as portas dos bancos estatais pedindo empréstimos a juros subsidiado pela nossa população empobrecida. A corrupção é o cupim da República, já dizia Ulisses. Excelências, um governo não se faz apenas de burocratas. Um governo se faz de gente, mas de gente que olha o cidadão como sujeito de direitos. Clamo a vossas excelências que examinem as suas consciências. O poder legislativo é o poder do povo. Falamos do povo, mas, afinal, quem é o povo? Nos grandes debates políticos, Miller escreveu um tratado sobre isso. Contudo, o povo é, antes de tudo, sentimento de mudança. O povo é formado por Donas Marias, Josés, estudantes, universitários e tantos outros esquecidos. É momento de reforma, é momento de ações concretas. Um governo de sucesso não tem como parâmetro apenas a aprovação em pesquisas momentâneas, mas sim o patrimônio da mudança e da renovação da esperança da nossa população. É momento do grito dos novos ventos que trazem luz e esperança. Colegas vereadores, sempre falo em esperança, porque é uma palavra que tanto pode trazer a vida quanto a morte. E nós queremos que traga a vida. Estou cansado de apenas indicadores, cansado de reuniões vazias e discursos ideológicos. Eu sonho com ações que renovam o espírito da nossa gente, que os nossos ouvidos não se tornem surdos, porque a voz do povo clama por justiça e dignidade. Não podemos aceitar o estado das coisas, o jeitinho, o patrimonialismo, os conchavos, o enriquecimento sem causa. É momento de dar um basta, senhores, às omissões. O povo quer ser feliz. A mãe que quer chegar à escola, vereador Marcos Machado, e ter a vaga na creche. O doente quer ser atendido nas unidades de saúde, vereadora Gorete. O jovem quer
qualificação para conquistar o mundo. Eu, senhores, sou apenas um sonhador. Sou eternamente grato, porque a gratidão é uma virtude elevada. Todavia, sou inconformado. Não tenho compromisso com erros. Tenho lealdade. Lealdade aos meus companheiros de partido e aos meus princípios. Omissão, jamais, pois assim trairia a mim mesmo. Eu, que não sou nada, que não quero ser nada, como diz Fernando Pessoa, todavia quero tudo para o meu povo. Senhor presidente, eu fiz questão de ler essa reflexão que fazia no final de semana, lendo mais uma vez o grande Arquimedes Naspolini e a história dos 100 anos de emancipação política. É momento de ações concretas, vereador Daniel Cipriano. Vivemos no tempo, como dizem alguns filósofos, da mentira, da pós-verdade. Vivemos num tempo que o ser humano deixou de ser sujeito de direito e apenas é visto como coisa ou objeto. É momento, vereador Antônio Manuel, de olharmos para a cidade de Criciúma e dizer: a cidade de Criciúma não é perfeita. A vida da cidade de Criciúma, ela não acontece só nos centros urbanos, vereadora Giovana Mondardo. Ela acontece nas escolas das periferias. Ela acontece nas famílias. E eu estou cansado de promessas, porque, como já falei aqui nessa tribuna, entrei na política por causa de uma quadra de esporte e ainda não consegui. A minha lealdade, senhor presidente, é da minha própria natureza, minha lealdade com os amigos, com os companheiros, mas eu não tenho compromisso com erro. E vejo, e conversava com o prefeito Vaguinho no final de semana, quando ele foi cortar o cabelo lá no bairro Colonial, e até elogiava, dizendo que o nosso governo tem boas intenções, que tem se esforçado. Mas é momento, senhor presidente, de deixarmos os indicadores, não de lado, mas colocar as pessoas no orçamento. Eu sei que o prefeito Vaguinho tem se esforçado e essa Casa Legislativa tem dado a resposta às dificuldades da população. Mas é inaceitável, senhor presidente, isso não é culpa da Secretaria A ou Secretaria B, mas é inaceitável que alguns problemas na cidade continuem se repetindo. O meu sonho, senhor presidente, é que as pessoas elas consigam acessar a saúde rapidamente. Eu sei que os processos, que a tecnologia, Patrícia, professora Patrícia, ela veio para otimizar, ajudar, mas ela não pode ser um instrumento que afaste o povo das políticas públicas. E aqui, vereador Amaral, quero dizer a Vossa Excelência que me espelho em ti, porque é sempre um esperançoso de que as coisas vão mudar. E deixo, senhor presidente, esse discurso, a política como instrumento de mudança para que a gente consiga refletir. Menos burocracia, mais ações. Semana passada falei que o meu mandato vai ser instrumentalizado para aqueles que não têm voz. Muito obrigado.
Com a palavra, o vereador do PSD, senhor Márcio Darós. Dispõe de 3 minutos e meio, vereador. Boa noite, colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos assiste de forma presencial e virtual. Parabenizo o trabalho conduzido por essa casa pelo vereador Juarez e toda a equipe de servidores dessa casa e vereadores. Vereador, realmente foi emocionante. Não pude estar presente, mas acompanhei de forma virtual e a emoção dava para sentir pela tela, principalmente após aquele vídeo. É difícil não se emocionar. É um filme, sim, que passa pela memória da gente. E o importante do vereador Mirim é realmente incentivar e formar novas lideranças, que é o que precisamos para a política. Vereador, da mesma maneira, vereador Daniel, que o senhor passou refletindo o final de semana, em poucos minutos eu também estava refletindo a sua leitura e a sua fala. Na política, às vezes, nem tudo que a gente quer, a gente alcança de imediato, mas não podemos desistir. E reflito muito, porque a gente ouve muito, principalmente na questão de situação, oposição, governo A, B, estadual, federal, mas analisamos o nosso estado, o nosso município, estamos no meio da política, parece que tudo está errado, mas temos que agradecer aos políticos que nos antecederam, porque somos referência tanto no estado quanto na nossa cidade de Criciúma. Me lembro muito bem que no final dos anos 80, início dos anos 90, o que a gente mais via, jovens, no início da sua vida, era de trabalho, de luta, era lutando para ir para os Estados Unidos, tentar a sua vida fora, e hoje a gente vê o caminho inverso. São muitas pessoas migrando para nosso estado, para nossa cidade, e isso nos deixa, sim, muito contentes, porque acredito que estamos no lugar e no caminho certo. Mas subo aqui hoje também para fazer um convite especial para amanhã, nossa última sessão itinerante, lá no bairro São Luís, no salão da Igreja Católica, em frente ao Colégio Lodovico Coglo. Vai ser também uma sessão itinerante, logo após comemoramos o aniversário da escola, onde a escola está preparando uma surpresa para todos que estiver lá presente, e tenho certeza que nessa sessão vamos passar um pouquinho também uma prestação de conta muito breve e da importância que é do trabalho dos vereadores. Uma região que mudou muito, e não foi por causa do vereador Márcio, mas papel fundamental desta Casa Legislativa, fundamental, tanto das obras e todos os investimentos e a preocupação que teve desde da construção do próprio plano diretor e também da iniciativa de muitos vereadores que nos ajudaram a mudar aquela região. Então, vai ser uma sessão muito interessante e, por isso, faço aqui o convite para que todos estejam lá. E um final de semana muito abençoado, com o Flamengo assumindo a liderança e o Criciúma no G4. Terminando o horário político, passamos agora para o grande expediente. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Solicito a senhora secretária que faça a leitura das matérias. Indicação de número 551/2025, autora Gorete Mendes Correia Boroli. Limpeza geral e poda de árvores localizada no pátio do posto de saúde do bairro Linha Anta. Requerimento de número 809/2025, autor Marcos Soares Machado. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal e à Companhia Catarinense de Água e Saneamento Casan, solicitando informações sobre o reservatório de água localizado na rua Pedro Justino Sabino, bairro Cristo Redentor. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Marquinhos Machado.
Presidente, prometo que serei breve, mas o requerimento 809 de 2025, de nossa autoria, chegou ao gabinete por moradores preocupados que usam a parada de ônibus ali na rua Pedro Justino Sabino, no bairro Cristo Redentor, onde tem aquele reservatório da Casan. E eu, particularmente, não sei se aquele reservatório está em constante funcionamento. O vereador Juarez, que é daquela região, sabe muito bem do que falo. Aquilo está num abandono geral. É lixo, é mato. É as pessoas que vão trabalhar cedo, vereador Daniel, como Vossa Excelência muito bem trouxe aqui, as pessoas que chegam tarde da universidade, descem naquela parada, onde fica bem em frente àquele reservatório. Tem gente que veio se queixar, peço desculpas às moças que estão nos assistindo, às mulheres aqui do plenário, de pessoas em situação de rua que fazem sexo naquele local. Então, é importante que a gente dê alguma resposta à sociedade. Eu faço questão de ler os 6 questionamentos que eu coloquei no requerimento para vossas excelências entenderem. 1. O reservatório encontra-se em funcionamento ou desativado? Caso esteja desativado, qual o motivo e se há previsão de reativação, remoção ou outra destinação para aquele espaço? 3. Há previsão de obras, melhorias ou intervenção naquela área? Em caso afirmativo, qual o prazo para execução? Caso negativo, qual a justificativa para a inércia? 4. De quem é a responsabilidade pela limpeza e manutenção do local e pelo entorno do reservatório? 5. O local consta no cronograma de limpeza e manutenção periódica do município? Se sim, qual a próxima data prevista? Caso não, por que não foi incluído? E 6. Considerando que há acúmulo de lixo no entorno e uso indevido do espaço por pessoas para o consumo de drogas, conforme relato de moradores, quais medidas estão sendo adotadas para garantir a segurança e o bem-estar dos usuários da parada de ônibus ali existente? É preciso que o poder público tenha atenção naquela área do Cristo Redentor. A Abadeus, ela tem um trabalho de ressocialização, de inserção social naquela região, mas o que está acontecendo com aquele reservatório é um descaso total. Por isso que eu provoco a municipalidade e a Casan para responder essa Casa Legislativa e em como nós podemos ajudar. Muito obrigado, senhor presidente. Eu peço a aprovação dos nobres colegas. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Requerimento de número 810/2025, autor Daniel Formentin Bonifácio. Envio de expediente ao governador do Estado solicitando a instalação de câmeras de segurança e monitoramento nos bairros Colonial, Metropol, Vila Visconde, ao longo da rua Vânio Búrico, em razão do aumento de ocorrência de violência contra mulheres, especialmente casos de estupro registrado nessa via. O requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, subo brevemente para explicar esse requerimento. Esse requerimento eu faço no intuito de monitoramento naquela minha região. Por quê? Porque na semana passada, uma mulher estava caminhando, fazendo as suas atividades físicas, em plena luz do dia, foi abordada e violentada sexualmente por 2 criminosos. Isso aconteceu na extensão da rua, no bairro Vila Visconde, que é a Vânio Búrigo, que ela corta toda a Grande Rio Maina e faz a circunferência. Começa lá na Grande Rio Maina, só pá de cor, vai, desce na Colonial e volta de novo na rótula do Rio Maina. Então, é uma rua extensa. E a minha preocupação é que é uma rua muito movimentada. E não foi só um caso isolado, vereador Neri Xavier. Acredito que em menos de 2 meses, eu olhando na rede de vizinhos e nos informativos, já é o 5º, 6º caso. A minha preocupação também de estupro. A gente tem que falar a palavra à luz do dia.
E a minha preocupação é com os estudantes. As crianças, elas andam naquela rua para ir estudarem ali na Colonial, na escola Dr. José de Pata, ou lá na escola Filho do Mineiro, vereadora Giovana Mundardo. E pasme, e muitas adolescentes já foram abordadas com esses criminosos. Não preciso aqui, senhor presidente, dar os detalhes, mas a questão é urgente. É que discutir, senhor presidente, no país virou algo muito banalizado, mas quando era estudante de direito, estudava as disciplinas de direito penal, principalmente o direito penal material, estudei muito contra os crimes, contra a dignidade sexual, e a gente vê que alguns tentam negar, mas que há uma cultura de violência sexual no país, há uma cultura de estupro, porque em plena luz do dia, uma mulher fazendo a sua caminhada, os seus exercícios, abordada, violentada, as crianças saindo da escola, os predadores sexuais, homens. Entendeu? A gente precisa dessas câmeras para identificar, porque o país, eu já falei nessa tribuna, que é o país da violência e da banalização do mal. Mas o direito penal, ele serve para a aplicação da lei. E como identificar o abusador sexual se esses crimes acontecem nas surdinas? E é importante a gente fazer esse tal do cercamento digital na nossa cidade, enquanto não chega, instalar as câmeras da Polícia Militar. Então, senhor presidente, esse requerimento é nesse sentido de levantar esse debate, porque a gente não tem que ter medo de falar as palavras. A gente não tem que ter medo de falar o que está acontecendo. E isso é muito triste, vereador Antônio. Requerimento continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o requerimento está em votação. Os favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. O requerimento foi aprovado por unanimidade. Indicação de número 552/2025, autor Antônio Córdova de Oliveira. Reparo e manutenção da camada asfáltica na Avenida Cocal, em toda a sua extensão, localizada no bairro Cidade Mineira Velha. Indicação de número 553/2025, autor Antônio Córdova. Limpeza e manutenção das bocas de lobo, localizada na rua Silvino Rovares, bairro Boa Vista. Requerimento de número 811/2025, autor Luiz Carlos Custódio Fontana. Envio de expediente ao chefe do Poder Executivo Municipal solicitando as seguintes informações. 1. Quanto será realizado o pagamento do aporte financeiro previsto no contrato assinado entre o Governo Municipal de Criciúma e o Criciúma Esporte Clube, no valor de R$500 mil, firmado com base na Lei de Patrocínio, Lei de número 8.722/2025? Requerimento está em discussão. Com a palavra, o vereador proponente, que entrou na sessão no expediente só para discutir o seu requerimento, está com a palavra. Baixar. Tá bom? Ah, agora eu vi. Mas é dá para identificar. Bom, presidente, eu fiz esse requerimento porque todos sabemos que semana passada teve uma mobilização muito grande, que foi até solicitação do próprio prefeito, e deu muito resultado. Criciúma ganhou o jogo ontem e está a uma vitória de subir para a Série A. Então, eu venho aqui fazer esse requerimento para perguntar para o prefeito se ele tem a intenção, né, de ajudar o Criciúma um pouquinho a mais.
né? Em setembro foi aprovado que o Criciúma Esporte Clube vai receber um patrocínio da Prefeitura de Criciúma no valor de R$500 mil, só que ele ainda não foi pago. Então, a gente quer saber se esse valor vai ser pago até sexta-feira. Por quê? Porque se for pago esses R$500 mil até sexta-feira, a gente sabe que vai ajudar e muito o Criciúma Esporte Clube em toda a logística para ter essa vitória no domingo. Então, a gente sabe que vai melhorar tanto a distribuição tanto de veículos para os torcedores irem para Cuiabá, vai melhorar, deixar os jogadores... Agora o Criciúma conseguiu fretar um avião, os jogadores vão ter menos desgastes. Então, tudo que a gente sabe que esse valor de R$500 mil seria importantíssimo e ajudaria e muito para o Criciúma, para os jogadores chegarem lá no domingo e só jogarem o que eles sabem fazer e poderem ganhar. Ontem o nosso técnico do Criciúma, o Eduardo Batista pediu, prefeito, continue nos ajudando. Né? Ele pediu, foi uma solicitação, e a gente sabe o que é esse pedido. Continuar ajudando é sim, repasse esse R$500 mil. Por favor, prefeito Vaguinho, me escute aqui, como diz o vereador Obadias, foca aqui em mim. Vaguinho, por favor, pague os R$500 mil do patrocínio para o Criciúma até sexta-feira para a gente poder ganhar. A gente sabe quando o Criciúma está na Série A, quando o Criciúma está bem, a economia de Criciúma também fica bem. A gente sabe o quanto de empregos que o Criciúma gera, são centenas de funcionários dentro do Criciúma Esporte Clube, e a gente sabe que quando o Criciúma está na Série A, esse valor aumenta, teremos mais funcionários, teremos mais empresários investindo no Criciúma, teremos mais vendedores ambulantes próximos ao estádio também vendendo, então a economia de Criciúma vai girar. Então, prefeito, por favor, nós só precisamos de mais uma vitória. Repasse 500 mil de patrocínio para o Criciúma para nós conseguirmos subir para a Série A no domingo. É isso, presidente. Obrigado. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Daniel Formentin. Senhor presidente, com bastante tranquilidade eu vou falar aqui, até porque também sou um apaixonado pelo Tigre. O prefeito já anunciou que vai ajudar. É mais do que justo, na cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura está construindo, reformando o estádio do Vasco, e as grandes cidades ajudam. Mas fico aqui também pensando, é uma prioridade, senhor presidente, se a prefeitura já se comprometeu, vai repassar, já assinou os convênios do patrocínio, é uma prioridade para a cidade, para o cidadão criciumense, os trabalhadores, o pobre coitado que não está conseguindo muitas vezes fazer um exame, a prioridade de repassar esse dinheiro até sexta-feira. Aqui, senhor presidente, não estou criticando o convênio, porque eu acho que a lei que a gente aprovou aqui do patrocínio é uma lei justa. E o repasse para o Criciúma é importante, gera emprego, gera economia, o turismo. Mas subir aqui nessa tribuna para dizer, o prefeito Vaguinho, até sexta-feira, porque isso depende de que o Criciúma vai subir ou não. Eu torço que o Criciúma ele vá para a Série A e seja campeão. Mas aqui, senhor presidente, eu tenho que mostrar a minha contrariedade com bastante tranquilidade de quem não gostar. Com bastante tranquilidade, entendeu, senhor presidente? Porque eu venho de um bairro pobre. Eu estou cansado, senhor presidente, de a gente colocar algumas prioridades que não são. A lei do patrocínio, ela veio para ficar. É mais do que merecido o município incentivar realmente o único clube da cidade. Olha, mas vim aqui com a camiseta do Criciúma e dizer que até sexta-feira nós temos que depositar esse dinheiro que já está empenhado, senão o Criciúma não sobe. Eu não concordo. Eu penso que isso não é prioridade para essa semana. E a prioridade é as pessoas. O futebol é bom, eu gosto de futebol, sou apaixonado por futebol. O futebol é a paixão da cidade, as famílias ficam felizes, as crianças aprendem o espírito esportivo de equipe. Ora, mas vou falar com bastante tranquilidade e sem medo de ser criticado e de apanhar nas redes sociais.
Eu prefiro que o município invista em escolinhas ali no bairro, nas periferias, as pontas, aonde precisa, do que subir nessa tribuna e dizer que é prioridade, que o município tem que repassar esse valor. Não, senhor presidente, eu não concordo. Gosto do Criciúma, acho que a lei do patrocínio é importante, mas subir na tribuna e dizer para o prefeito depositar até sexta-feira, ora, há os trâmites. É inverter, senhor presidente, é inverter os papéis. E aqui não tenho medo de falar não ou de apanhar. É isso. E vou votar contra o requerimento. Entendeu, senhor presidente? Porque acho que não é prioridade. E se o prefeito Vaguinho, ele já assinou, o prefeito Vaguinho é um cumpridor de palavra. A lei do patrocínio foi essa casa que aprovou. A expenso que não é a prioridade. E torço pelo Criciúma, sou fã do Criciúma, e não tenho medo de ser criticado nas redes sociais. E vou votar contra o requerimento por convicção. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Toninho da Embralite, líder do governo. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, demais pessoas que nos acompanham, este requerimento aí, eu vejo assim, de uma forma assim, parece que o nosso prefeito não é cumpridor de palavras. Eu acho assim que, a partir do momento que esse projeto chegou a esta casa do patrocínio, é porque o nosso prefeito está preocupado com o nosso time do Criciúma. Até porque vocês viram nas redes sociais, vocês viram a movimentação da cidade, do nosso prefeito aí, o que ele fez aí acontecer, de movimentar toda a cidade de um amarelo e preto aí, que a gente enxergava todo mundo aí, as empresas, escolas, próprias repartições públicas. E o projeto, ele veio para esta casa, nós aprovamos, e a partir do momento que foi aprovado, vai ser cumprido. Não tem como mudar o segmento. Até porque eu acho que o 500 mil agora, não é porque o 500 mil não vai ser pago até sexta-feira, que nós não vamos, o time não vai jogar. Até porque os jogadores são pagos para isto. Eles são profissionais pagos e muito bem pagos para defender as cores do Criciúma e vestir e honrar esta camisa, que é o símbolo da nossa cidade. Eu acho que, vereador, eu sei da sua preocupação com as cores do Criciúma, tudo aí e tal, mas eu acho que foi um requerimento infeliz, de que dá a impressão assim que o prefeito não vai cumprir. Eu acho que se não pagar esta semana, mas vai pagar semana que vem, na próxima vai cumprir, com a folha de pagamento do Criciúma, de uma forma ou de outra, vai acontecer. Esse patrocínio veio para isto. Inclusive, o Criciúma queria o IPTU, mas ele ganhou muito mais que isso. Era 170 mil, ganhou 500 mil. Né? Justamente, o vereador Neto até foi um cara que defendeu os 170 mil, que era do IPTU, e hoje foi 500 mil. E o ano que vem pode ser mais, quem sabe, nós... Eu acho que é importante, né, porque o Criciúma representa a nossa cidade, a nível nacional, até internacionalmente, e a gente sabe o que representa isso, presidente Márcio, em termos financeiros para a nossa cidade. Nós sabemos qual é o retorno que essa camisa forte que é a do Criciúma traz para a nossa cidade em termos financeiros. E com referência à votação, eu particularmente, eu vou ser bem sincero, eu vou votar contra também pelo fato de que ficou assim no ar, como se o prefeito não fosse cumprir com o pagamento do 500 mil reais. Será isso aí, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Com a palavra, vereador Neto Jânio.
Boa tarde, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas vereadores. Sempre fui um defensor do Criciúma Esporte Clube, não porque fui presidente da Fundação de Esporte, mas se teve um vereador que defendeu e também em 2023 foi penalizado nessa casa porque a base, na época, ficou em favor do Criciúma Esporte Clube, foi esse vereador, que não mediu esforços para que nessa bancada, com a torcida dos Tigres aqui dentro, lotado, e os seus diretores votassem em favor do projeto de lei do IPTU. Naquela época, lutei pela minha bandeira, que era o esporte. Mas me chama a atenção esse requerimento. Doutor Luiz Fontana, vereador, colega. Esse requerimento, talvez o senhor está mal informado. A gente não tem conhecimento se isso é para o futebol titular, se é para a base, para o futebol feminino. Falo isso com muita experiência e conhecimento no que eu estou falando. Até porque, quando esse vereador lutou em 2023, o deputado Daniel Freitas mandou para a prefeitura R$1 milhão, era para a base, para o futebol feminino, para meninas carvoeiras, onde este vereador colocou aquele projeto dentro do Criciúma Esporte Clube. E o prefeito Vaguinho é um entusiasta do esporte, é um defensor, não perde jogos, e aqui eu quero fazer a minha defesa ao prefeito Vaguinho. Eu tenho certeza que a prefeitura não dá cheque sem dinheiro na conta. E o prefeito Vaguinho é um cara diferenciado. Tem gente que gosta de dançar balé, outro de um baile, outro de futevôlei, outro de basquete. Já pensou se todo mundo gostasse da mesma mulher ou do mesmo homem? O Vaguinho, ele gosta de esporte. Vejo isso, ele frequentando os parques da cidade, vejo ele voltado ao esporte, como estava final de semana, assinando a ordem de serviço lá no campo do São José, onde o vereador Marquinho estava lá presente, o vereador Daniel estava lá presente. Quero deixar bem claro, a maior torcida de Santa Catarina, do sul do estado, ajudou esse vereador, que foi a torcida dos Tigres. Eu tenho gratidão a eles. Se hoje eu sou vereador, devo também a eles. Pode ter certeza que o prefeito Vaguinho vai cumprir. Não sei se vai ser até dia 31 de dezembro, até porque esse projeto veio de lá para cá. E eu sei da coerência dele, eu tenho certeza. Isso vai ser resolvido. Não sei se vai ser em meios de faca, de requerimento, mas eu tenho certeza que ele não vai fazer os nobres colegas vereadores e essa Casa Legislativa de bobo. E também, com muito respeito, Fontana, então, um cara sábio, conhecedor, e eu acho que esse momento é um momento de união e não é de botar faca em ninguém e jogar confete para a torcida. Eu acho que o clube está muito preparado, o clube é conhecedor, está com uma direção diferenciada, e este vereador, quando era secretário de esporte, passou por 4 direções. Jaime Dalfarra, transição de Anselmo Freitas, depois o Guedes, e depois fui conhecedor quando o próprio Minuto, que era o financeiro, Minuto sempre bateu na minha porta, nunca pedindo nada para ele, sempre para o clube. Eu tenho certeza que não vai ser por causa de 500 mil que vai fazer diferença. Até porque 500 mil no futebol é dinheiro de bar, de pinga. Eu falo isso com muita prioridade, porque eu tenho conhecimento, sou empresário de jogador e atleta, e eu sei o que eu estou falando. Esse dinheiro seria um benefício importante se colocasse na base para ajudar a contrapartida das meninas carvoeiras, que hoje são referência no estado de Santa Catarina e no Brasil. Sempre falei na época para o Anselmo, um dia tu vai precisar do futebol feminino, porque o Criciúma vai ser grande. E o Criciúma foi grande, e hoje a nossa cidade, Giovana vereadora, tem um futebol feminino que muito me orgulha. Eu sei que você é muito próximo a elas, e você também faz porque gosta. Eu tenho certeza que Criciúma está muito bem representado. Não vai ser o 500 mil que vai fazer falta para o nosso clube. Eu tenho certeza que o prefeito Vaguinho vai cumprir. Quero dar meus cumprimentos especiais ao deputado Ronaldo Benedetti. Um grande professor, aprendi muito com você. Se hoje eu sou vereador eleito dessa casa, eu tenho uma gratidão enorme ao senhor, porque desde a época que eu trabalhava no Henrique Salvário, o senhor também foi um grande professor na minha vida e um cara sábio. Sempre rígido, mas tudo que falou cumpriu. Me orgulho e se espelho em você. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Amaral Bittencourt.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu vendo esse debate aqui, não tem ninguém aqui que pode falar mais do que futebol do que eu. Joguei futebol a minha vida inteira. Agora, nosso doutor Luiz Fontana, ele tem o direito de errar, ele tem o direito de acertar, ele é um médico muito inteligente. Agora, é inadmissível o nosso prefeito dar 500 mil para o Criciúma, sendo que lá tem jogador que ganha 100 mil reais por mês. E lá na Boa Vista, lá no São Francisco, lá no Imperatriz, lá no Rio Bonito, centenas de pessoas esperando uma cirurgia, milhares de pessoas esperando uma consulta médica, enquanto que nós vamos dar ali dinheiro para o Criciúma, que é patrocinado pela Unesc, por grandes empresas da nossa cidade. Eu sou torcedor do Tigre, eu adoro o Criciúma. Agora, sou vereador dessa casa para lutar pelas aquelas pessoas humildes, aquelas pessoas que não têm o que comer. Qual é o projeto social de habitação que tem para essas pessoas que não têm uma casa para morar? É ali que nós temos que trabalhar. E não em cima desses marajá aí, ó, que ganham 100, 150 mil por mês. Não dão uma cesta básica para ninguém. Passo pelo cara no centro da cidade, nem conhece a gente. Vereador Neri, nós estamos aqui para servir o povo e não para ser bobo do povo. Vereador, o significado da palavra vereador é vereador do povo. E qual é a dor do povo? É aquele coitado lá da periferia, que ganha R$ 1.500, tira 700 para o aluguel, 600 para a comida, aí tem que fazer um gato na energia. É essas pessoas que nós temos que defender. E não o nosso prefeito fazer contrato para ajudar o Criciúma. Se quiser ajudar, até que ajude. Agora vão ajudar o povo primeiro. Até porque não foi o jogador do Criciúma que botou o prefeito lá, eles nem votam aqui. Foi as pessoas lá da periferia. Eu quero te parabenizar, vereador Daniel. Você foi cirúrgico na sua fala. Nós não podemos aqui jogar para a torcida. Nós temos que aqui, ó, trabalhar com o coração, com aquilo que nós vimos no dia a dia. Está aí o Toninho da Figueira, correndo lá no trilho com cesta básica nas costas para defender as famílias. Esse é o vereador. E não dá lá para o Rodrigo porque fez um gol, tem que fazer 10 gols. Tem 90 pau por mês, eu fazia gol até de bunda com 90 conto por mês. Desculpa minhas palavras, tá? Mas eu estou muito irritado com isso aí, prefeito Vaguinho. Nós temos que fazer parceria com as pessoas da comunidade, aquelas pessoas da periferia que precisam de nós, vereadores, tá? Aquelas pessoas hoje que não têm uma casa para morar, muitas crianças não têm o leite para tomar. É essas pessoas que nós temos que defender. Desculpa, esse é o meu pensamento. Nada contra quem pensa contra as minhas ideias, mas esse vereador, como diz o Daniel, o torcedor do Tigre que não concorda comigo, não estou nem aí. Tá? Eu estou preocupado com a família do torcedor do Tigre. Aquelas mães que jogaram lá no asilo, tá? Aquelas crianças que colocaram lá na creche para a prefeitura dar merenda para eles. É essas pessoas que este vereador se preocupa. Muito obrigado, senhor presidente. E eu também vou votar contra esse requerimento. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Neri Xavier. Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando o senhor, cumprimento todos que estão na mesa, todos os senhores vereadores, público presente, ao nosso grande deputado federal, sempre deputado Ronaldo, um grande amigo, né? Trabalhando muitos anos juntos, prazer poder você ver hoje aqui. Muito bem, gente, eu estava analisando sobre o projeto do Dr. Luiz, né? E me chamou a atenção. Quem não gosta do Criciúma aqui? Todos nós somos Criciúma. Agora, a respeito do valor que foi que o prefeito nós passou aqui por essa casa, esse 500 mil, eu tenho certeza que o nosso prefeito nunca deixou de cumprir uma palavra e ele vai cumprir.
Só que eu também não acho que tem que ser até sexta-feira, porque nós temos aqui um time que ele vai para Cuiabá para ganhar o jogo, porque eles estão ganhando para ganhar, para trabalhar. E foi muito bem colocado aqui nessa tarde, que é um time, que é o maior time, posso dizer, de menos do Atlético Paranaense, mas é um time que está lá em quarto, quinto lugares, que mais gastou, que mais tem uma folha alta. Então não é 500 mil reais que vai resolver o problema de Criciúma quinta-feira lá em Cuiabá. Eles têm que entrar lá e jogar para ganhar e trazer esse título para Criciúma, porque nós merecemos isso. O nosso prefeito foi muito enfático quando ele mobilizou a cidade na sexta-feira, que estava todo o povo de Criciúma, os trabalhadores encarregados, todos, escola, frente da prefeitura, o mastro da bandeira foi tirado do estado e colocado do Criciúma. Então, o nosso prefeito também é Criciúma, como todos nós somos criciúmenses. Eu acho, vereador Luiz, você companheiro de bancada, o nosso prefeito vai pagar, tenho certeza que ele vai pagar. Agora, o que me deixa preocupado, Criciúma subir, eu sei que ele vai subir, porque o empate dá para ele. Agora, na periferia que mora esse vereador aqui, Santo André, Vila Manaus, e outros mais e mais e mais. Ronaldo Benedetti conheço muito bem, porque passou por lá muitos dias. E todos os vereadores da casa. Se você for naquelas vilas ali, tem gente que não tem uma cesta básica para comer. É verdade, vereador Amaral? Você falou, foi muito bem colocado aqui. Então, eu quero dizer para vocês que, se tiver que fazer um projeto, fazer alguma coisa, vamos fazer para que o Natal está chegando. Vamos fazer nessa casa aqui um trabalho para que possamos comprar cesta básica, que possamos dar os alimentos às pessoas que estão lá pedindo uma bala e não tem. Tá bom? Pode falar um minutinho para... Vereador, a prioridade, e aqui eu reafirmo mais uma vez que sou torcedor do Tigre, mas a minha prioridade é o seu Levi, lá do bairro São Francisco, que faz 90 dias, vereador Marquinhos, que ele não é atendido no NACOM e não consegue fazer o tratamento. As prioridades devem ser essas. Tá bom, gente. Então, eu acho que... ontem, foi sábado, eu estava no São Roque, numa festa de comemoração do bairro, e ali o Minuto estava, fizemos uma foto, inclusive, lá. Mas, para encerrar minhas palavras, eu quero dizer para vocês que todo mundo aqui torce pelo Criciúma. Pode falar, vereador. Colegas vereadores, essa discussão a gente já levantamos, são duas situações. Uma da questão de nós termos aprovado a lei de incentivo, e ela tem contrapartidas, ela tem a parte social também. Isso é importante. Então, eu acho que a questão de termos aprovado, e eu votaria a favor 1, 2, 3 vezes, esse projeto de lei, até porque não beneficia só o Criciúma Esporte Clube. O nosso projeto de lei de incentivo, ele vem em intuito de várias outras também denominações. Agora, a questão é da maneira que foi colocado o requerimento, se é a urgência ou não a urgência. Então, são duas questões que estamos misturando a discussão. Obrigado. Obrigado pela palavra. Eu também estou encerrando, só falta mais 15 segundos. E para dizer para vocês que sexta-feira o prefeito Vaguinho trabalhou o dia todo com a camisa do Criciúma no gabinete. E lá estive com ele tomando café, e não vamos deixar de ser Criciúma por causa disso. Vamos torcer sim pelo Criciúma, e tenho certeza que domingo nós vamos ter uma grande vitória lá em Cuiabá e vamos subir para a Série A, se Deus quiser. O requerimento continua em discussão. Com a palavra, o vereador Marquinhos Machado. Senhor presidente, nada como o centro democrático para colocar água na fervura. Eu preciso fazer justiça aqui ao requerimento do vereador Fontana, de número 811, mas também preciso fazer justiça à base governista. Nós aprovamos a lei do patrocínio, a lei 8.722.
Essa discussão acalorada sobre prioridade ou não do UNACOM, de não sei quem, isso deveria ter sido acontecido quando nós aprovamos a lei. E é importante dizer também que o vereador Fontana não coloca no requerimento a faca no pescoço do prefeito. É importante que isso seja dito. Se o vereador Fontana tem alguém lá na torcida, que é da relação dele, todos nós aqui somos políticos, gente. O vereador Fontana botou o manto sagrado do majestoso, do Criciúma Esporte Clube aqui, fez a moralzinha dele com o público dele e está tudo bem. O que não dá agora é passar a impressão que a Câmara de Vereadores é contra a paixão da cidade. Isso vai ter uma consequência política amanhã sem tamanho, o líder do governo, que vai colocar a Casa Legislativa contra 20 mil pessoas. Eu estava no jogo, eu acompanhei tamanha vibração, que foi provocada, inclusive, pelo prefeito municipal, que a semana inteira fomentou a paixão pelo Tigre. Então, nós precisamos ter muito cuidado com o debate político. A vereadora Giovana, no começo da legislatura, uma vez me disse o seguinte: vereador Marquinhos, o problema são do tamanho que nós damos para ele. O vereador Fontana fez um discurso político aqui. Olha, que bom que o prefeito pague até sexta-feira. Eu quero dizer com muita tranquilidade a vossas excelências que eu também não acho uma prioridade. Mas se o prefeito pagar até sexta-feira, que bom. Que bom. Nós aprovamos aqui, tem algumas semanas, uma utilidade pública que foi de autoria do gabinete desse vereador, da Associação Esportiva ali do Cristo Redentor, do professor Mazinho, que atende 74 crianças em situação de vulnerabilidade social. O MDB colocou nos cofres da prefeitura só este ano R$1 milhão, 500 mil do deputado Pezente, 500 mil da senadora Ivete da Silveira. Eu gostaria que até sexta-feira o prefeito colocasse 100 mil naquela associação, que nós aprovamos a utilidade pública. Isso é prioridade para o meu mandato. E o vereador Fontana acha que a prioridade para o mandato dele é o prefeito pagar até sexta-feira. E ele veio aqui e defendeu a tese dele. Amém. Fez mais de 2 mil votos para isso. E está tudo bem. Agora, olha o rebu que nós fizemos por conta de um questionamento, de um requerimento. Eu quero pedir escusas ao líder do governo. Eu não consigo votar contra esse requerimento. Eu votarei favorável ao requerimento, porque isso aqui é só um questionamento. Prefeito, tu pode pagar até sexta-feira? Isso não está no requerimento. É bom que seja dito. Foi um discurso do vereador Fontana, pro público dele, foi o discurso, está tudo bem. Foi o discurso, mas daí, se nós ficar agora cerceando, nós estamos no parlamento, parlar. É prerrogativa do vereador. Ele não... Embora eu ache que isso aqui valeria mais uma conversa no gabinete, com 3, 4 torcedores, também, daí faltou um pouquinho de tato, vereador Fontana? Eu tive bons professores, o Ronaldo Benedetti, que está aqui, eu iria conversar o prefeito com 5 líderes de torcida, mais alguém da diretoria, bateria uma baita foto bonita com a camisa do Criciúma e faria o ato político do meu mandato em prol do Criciúma. Agora, vereadora Giovana, agora dizer também que isso aqui é uma ofensa ao prefeito e tal, vamos ponderar, gente, vamos ponderar, que está tudo bem. O Criciúma vai subir, eu acredito no Criciúma. Vereador Fontana, é só fazer um pouquinho mais de política, não precisava esse rebu todo. Mas eu quero dizer que eu vou votar a favor do requerimento, peço escusas a vossas excelências e vou pedir a gentileza que a imprensa não publicize tanto esse debate de hoje aqui, por conta de um requerimento tão simples. Obrigado, senhor presidente. Requerimento continua em discussão. Com a palavra o vereador Toninho da Figueira. Desculpa, vereador. Toninho da Figueira. Vai ficar para amanhã, certo, Boa noite, senhores vereadores. Público que nos assiste. Em nome do deputado Ronaldo, parabenizo os outros que estão assistindo à sessão. Eu vou na mesma linha de pensamento do vereador Marcos Machado. Eu acho que o vereador Daniel, eu acho que ele foi mordido. Já não é de hoje que o vereador Daniel, eu venho te percebendo, vereador Daniel, desde lá da rua. Lá na rua, quando a gente está lá fora, a nossa visão é diferente. O senhor está sempre atacando. Eu acho que o vereador Luiz Fontana não subiu nessa tribuna
com intenção de criticar o prefeito Vaguinho, não foi dessa forma. Até porque os senhores nessa casa, o vereador Daniel, votou a favor do repasse para o Criciúma. Eu acho que tem questões que nós podemos nos preocupar muito mais, tipo, por que não fazer junto aos demais vereadores? Ontem nós tínhamos mais de 19 mil pessoas assistindo o Criciúma. Fazer que o Criciúma, nesse repasse que ele receba, eu também sou morador da comunidade mais carente, quando o senhor fala no bairro São Francisco, o senhor fala na Anacom, o senhor ataca o nosso governador Jorginho Melo. O senhor olha um pouquinho para a sua comunidade, o posto de saúde da sua comunidade, vereador Daniel. Eu também sou líder comunitário, levo o senhor dentro do bairro Imperatriz, onde uma casa há 5 anos pegou fogo e a senhora mora com seus filhos, com uma criança especial, dentro de uma garagem que não tem porta e não tem janela. É cortina, vereador Daniel. Então, eu acho que sim. Por que não nós fazer aqui uma lei que o Criciúma possa disponibilizar de cada jogador, cada ingresso vendido, para nós ajudar essas famílias, em vez de nós estar atacando nossos colegas parlamentares aqui dentro. O vereador Amaral também foi muito cirúrgico, né, na questão quando a gente somos líderes comunitários de bairros carentes. Essa é a minha pauta, sempre vou vir aqui defender. Estou tentando ser educado, vereador Daniel, mas tem coisas que eu vou defender. E é o governador Jorginho Melo, porque muito ele está fazendo. Porque quando o senhor subiu ali, pediu a parte, o senhor foi lá atacando. É dessa forma que eu tenho visto. Quer meu respeito? Me respeita. Respeita a nossa base. Respeita o nosso partido. Obrigado, vereador Márcio. Vereadores, questão de ordem cedida ao vereador Marquinhos Machado. Senhor presidente, a questão de ordem é só para invocar o artigo 99, a linha C. Eu preciso me retirar da sessão. Atendido de plano, vereador. Vereadores, como o nosso tempo está esgotado, temos já 2 vereadores inscritos para discutir o requerimento. As matérias seguem para a próxima, então, no dia de amanhã, voltaremos a discutir os requerimentos e as matérias do expediente. Terminado o grande expediente, então, passamos para a ordem do dia. Solicito aos senhores vereadores que façam a confirmação do quórum. Em única discussão e votação, o veto oposto pelo prefeito municipal de Criciúma, Lei PL 087/2025, de autoria do vereador Valmir D'Agostin, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de desfibriladores internos automáticos em academias e ginásticas e estabelecimentos similares no município de Criciúma da outras providências. Justificou-se o veto pela inconstitucionalidade e contrariedade ao interesse público. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação opinou pela manutenção do veto e encaminhou para a deliberação ao plenário. Em discussão o veto. Não havendo quem queira discutir, o veto está em votação. Votação liberada. Se o presidente vota. Votação encerrada. O veto foi mantido por 9 votos contra 4. Em única discussão e votação, o projeto de lei do Poder Legislativo PL 127/2025, de autoria do vereador Juarez de Jesus, que altera a Lei Municipal 5.660, de 26 de agosto de 2010, que dispõe sobre a criação de áreas de estabelecimentos rotativos pagos nos estacionamentos em áreas específicas nas vias, logradores e espaços públicos no município de Criciúma da outras providências.
A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade. E as comissões de obra, educação, saúde e fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando as matérias para a deliberação do plenário. Em discussão, o projeto. Com a palavra, o vereador proponente, vereador Juarez de Jesus. Senhor presidente, colegas vereadores, público que nos assiste de forma presencial e através das redes sociais, em especial o Lucas, que também foi alguém que muito me cobrou em relação a essa pauta, juntamente com todo o pessoal que faz entrega no centro de Criciúma. E eu posso citar o pessoal que é Uber, o pessoal que trabalha com o Mercado Livre, Amazon e vários outros. E acredito que cada um dos colegas vereadores também tem recebido essa demanda, porque realmente existe uma necessidade muito justa, que é os 5 minutos de tolerância na vaga do estacionamento rotativo dos espaços públicos da nossa cidade. Um ajuste pequeno, mas que vai trazer um grande benefício para o cidadão. Mas eu questionado num programa, mas não é inconstitucional, vereador Juarez? Não, não é inconstitucional. Eu coloquei na defesa do nosso projeto uma jurisprudência recente do ministro Gilmar Mendes, na cidade de Santo André, num caso análogo, semelhante a essa situação aqui de Criciúma. Então, a gente entende super necessário essa proposta, há uma necessidade. Imagina para esse pessoal que faz esse tipo de entrega, chega durante o dia, chega num local, vai entregar, já tem que colocar 15 minutos, chega no outro, mais 15, no outro, mais... O início, quando foi implantado, era isento esses 5 minutos. Depois a Gerestar pegou, acabou colocando no aplicativo e tirou essa questão da isenção dos 5 minutos, que é algo muito tranquilo. É só colocar lá no aplicativo, 5 minutos. Inclusive, vai fazer com que as pessoas que vêm de fora baixem o nosso aplicativo aqui, para utilizar o estacionamento público. Então, muito simples, 5 minutinhos que vai fazer a diferença para esses trabalhadores que estão encontrando essa dificuldade. Então, eu queria pedir para os colegas a sensibilidade de votar nesse projeto. Volto a falar, um projeto simples, de isenção de 5 minutos, mas que vai fazer a diferença na vida desses trabalhadores. Obrigado, presidente. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Aldinei Potelec. Boa noite, senhor presidente, toda a mesa diretora, vereadoras, vereadores, público que nos acompanha aqui nas galerias, pelas redes sociais. Estava aqui também saudar o ex-deputado e sempre deputado Ronaldo Benedetti, que muito representou a nossa cidade, tanto no Parlamento Catarinense quanto na Câmara Federal. Esse assunto do estacionamento rotativo, eu já estive, inclusive, fui procurado pelo presidente da Associação dos Motoristas de Aplicativo, também alguns representantes dos grupos de motoristas de aplicativo, tem 3 ou 4 grupos de WhatsApp de motoristas de aplicativo, e também, vereador Juarez, um empresário que trabalha com essas questões das entregas, da Shopee, Amazon, Mercado Livre, também me procurou, inclusive marquei uma reunião junto lá com a diretoria de trânsito, o doutor Vinícius, que é o diretor de trânsito, para falar justamente sobre esse assunto. Porque, de fato, hoje na nossa legislação e no contrato que existe com a Gerestar, que é a detentora de poder explorar o estacionamento rotativo na cidade de Criciúma, não há nenhuma previsão, nem contratual e nem legal da nossa lei, que dá essa possibilidade, né, não é isenção, me fugiu a palavra agora aqui, mas essa tolerância de 5 minutos para quem vai estacionar, fazer uso do estacionamento rotativo na cidade de Criciúma. Isso é muito preocupante, muito ruim, porque o pessoal que trabalha com aplicativo, vereador Neri, muitas vezes ele tem 5 minutos, né, as informações que a gente tem, eles têm 5 minutos para
aguardar o seu cliente, né, ou a pessoa que chamou o aplicativo, para que a pessoa chegue até o veículo e adentre o veículo e possa partir para o seu local de destino. Ou, muitas vezes, ele precisa parar, especialmente quando a gente fala aqui da região central, ele precisa parar numa vaga para esperar o seu passageiro chegar, e, às vezes, não consegue parar na porta do prédio, na porta da loja, naquele local exato, porque aquele local já está ocupado por um outro carro. Então, ele precisa parar um pouco mais na frente. E aí, dependendo, inclusive, tem pessoas que têm dificuldade de locomoção, tem pessoas que são idosas, tem pessoas e a gente sabe que isso acontece, né? Muitas vezes a pessoa chama, o aplicativo está no apartamento, até ela descer e chegar ali, o motorista já chegou e já está aguardando. Então, é uma pauta importante, é uma necessidade, é um pedido importante de quem faz todo esse trabalho, que vereador Juarez, um trabalho essencial. O trabalho dos entregadores que levam as encomendas que nós, cidadãos, compramos pela internet, ou o motorista do aplicativo, que hoje a gente sabe, a gente não vive mais. A gente não vive mais hoje sem essa questão de você chamar, eu quero sair daqui do centro, quero ir lá para Santa Luzia, quero ir lá para a universidade. Se eu não vou de ônibus, eu não tenho carro, muitas vezes eu chamo o aplicativo. Então, essa pauta é uma necessidade real. Ninguém vive mais sem esse serviço que é prestado, que é essencial. Por isso, eu quero aqui, nosso vereador, líder do governo, dizer, eu vou votar, sou da base do governo, defendo o governo, vou votar favorável a esse projeto, porque entendo que é necessário, sim, que haja essa tolerância. Que haja essa tolerância. A gente precisa construir isso. Eu já estive conversando junto com os motoristas de aplicativo, estive conversando lá na diretoria de trânsito. O doutor Vinícius ficou de marcar uma reunião com a Gerestar, justamente para a gente construir isso junto da Gerestar, para que a gente possa ter esses 5 minutos de tolerância, né, para que, então, a gente possa melhorar essa condição, especialmente para aquele trabalhador que está ali, trabalhando na entrega, trabalhando como motorista de aplicativo, que ele possa ter, porque tem muita gente que tem sido multada por conta disso, porque estacionou ali, ficou 1, 2 minutos, 3 minutos, passa aquela motinho com as câmerazinhas e acaba multando a pessoa. Às vezes a pessoa nem sabe que recebeu uma multa, só depois, quando chega na casa dela, no endereço dela, ou quando ela vai fazer o documento do carro dela, o licenciamento, que vai ver que tem uma multa por estacionamento irregular e que muitas vezes foi gerada por conta disso. Por isso, vereador Juarez, tem o meu apoio, tem o meu voto favorável. Inclusive, se houver um veto, já vou me manifestar aqui que serei contra, pela derrubada do veto, no caso. Obrigado. O projeto continua em discussão. Com a palavra, o vereador Luiz Fontana. Presidente, primeiro eu queria parabenizar o vereador Juarez pelo projeto. A gente sabe o quanto é essencial e quanto, não é de agora, já dos outros anos, está sendo discutido e brigado pelas melhorias no rotativo. E esse projeto que o vereador Juarez fez é de suma importância. Como o vereador Aldinei, como os outros vereadores provavelmente também receberam demandas de pessoas que trabalham com aplicativos, os motoboys também, me reuni já desde o ano passado com eles, falando sobre realmente essa parada que pode ser muito breve, não vai atrapalhar o trânsito de Criciúma, não vai atrapalhar em nada, só vai beneficiar essas pessoas que precisam fazer as entregas mais rápidas, Na verdade, vai beneficiar toda a população. Porque o motoboy vai ter que ir lá, às vezes tem que falar com o funcionário da Gerestar, às vezes tem que botar o tempo. E se esse tiver essa tolerância de 5 minutos, com certeza vai ajudar muito, vai facilitar a vida desses profissionais. Então, eu vou aqui declarar meu voto favorável, porque eu sei o quanto isso é importante, A gente viu e conversa com as pessoas que trabalham com isso e que realmente esse projeto vai ajudar e muito a cidade de Criciúma. O projeto continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada.
Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação, projeto de lei de resolução PR 13/2025, de autoria da mesa diretora, que denomina Haroldo Hildo de Souza, da Sala de Departamento de Logística. A Comissão de Constituição opinou pela legalidade e constitucionalidade. E as comissões de Obra, Educação, Saúde e Fiscalização opinaram pela aprovação, encaminhando a matéria para deliberação em plenário. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Em segunda discussão e votação, projeto de lei complementar do Poder Legislativo PL-CPL 01/25, de autoria da mesa diretora, que altera o dispositivo da lei complementar 68/09 e da outras providências. O projeto foi aprovado em primeira discussão e votação na sessão ordinária realizada no dia 11/11/2025. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, o projeto está em votação. Votação liberada. Terminada a ordem do dia, não havendo mais... Opa. Votação encerrada. O projeto foi aprovado por unanimidade. Questão de ordem cedida ao vereador Aldinei Potelec. Senhor presidente, é só essa questão de ordem para lembrar os colegas vereadores. Amanhã nós temos a sessão itinerante lá no bairro São Luís, e na quarta-feira, às 14 horas, no plenarinho aqui da casa, nós teremos a apresentação do novo Código de Obras do município de Criciúma, que o diretor, o Edson, né, semana passada já falou, já anunciou, que estaria apresentando para os vereadores. Então, é de suma importância que os vereadores estejam presentes para que a gente possa tirar as dúvidas e para evitar, né, vereador Daniel, daqui a pouco a gente tem que aprovar um projeto no afogadilho sem o devido conhecimento do projeto. Então, é importante a presença dos colegas vereadores. Bem lembrado, vereador, isso mesmo, reforço, pedido. Terminada a ordem do dia e não havendo mais nada a tratar, encerramos o trabalho da presente sessão, convocando os senhores vereadores para amanhã, dia 18 de novembro, terça-feira, às 19 horas, em caráter itinerante no bairro São Luís. Uma boa noite a todos.